Quem conhece essa música? Conhece. Sobe o som, Pachecão. Aquele sextou bem gostoso, hein? Eu vou do lado dos meninos pra ver se eles estão animados. Vamos ver. O sol da manhã vem nos desafia. Vamos lá. Quem sabe? Qual o nome da banda? Essa aí é Paralamas do Sucesso. Sabe muito. Sextou aqui no Gazeta Esportiva. Alagados. Eu perguntei o nome da música, é verdade, não o nome da banda. Você tá reprovado. Não, Ejetado! Você falou o nome da banda ou da música? Você falou o nome da banda. Eu falei o nome... O diretor falou que foi o nome da música. Eu vou voltar aqui no negócio aqui depois pra ver. Vai! Ah lá, sobe, Pacheco! Favela da maré, a esperança não vem do mar nem das antenas de TV. É isso aí, gente. Sextou. Fica ligadinho aqui no Gazeta Esportiva. Só tá começando. A gente vai começar muito bem esse final de semana, o nosso final de semana. Vem com a gente. Quem me acompanha no programa de hoje, essa dupla mais que entrosada do que Vitor Roque e Flaco Lopes. Que isso? Aí tá bem demais, Alex então. Miller e José Parra. Vamos lá. Hoje a gente traz a grande vitória do Palmeiras pela Copa Libertadores. Tem também mais um jogador que o São Paulo tá querendo contratar. Quem será, hein? Tricolor não para, hein? Tá cheio de grana, né? Então... Calma. Precisa de dinheiro. Calma. Quer contratar. Você vai ver. E o Corinthians? O Corinthians finalmente resolveu a questão do fornecedor de material esportivo. Fechou com uma grande patrocinadora e fechou a preparação para encarar o Bahia amanhã. É isso. Quem vai contar pra gente é Alexandre Silvestre. E o Santos? O Santos vai jogar com o Morumbi cheio no domingo. Esse Silvestre Ele é muito louco. Ele tá lá. Põe o Silvestre dançando na tela, diretor. Põe o Silvestre dançando. Dança aí, Silvestre. Ele saiu, foi embora. Olha lá, voltou, olha lá. Aê, Silvestre! Vai se atropelar. Vamos prender ele lá. Muito bom. Imagina quem tá passando e não tá vendo nada, né? Só vê uma Fugiu do pessoa. hospício esse. Galera, daqui a pouquinho o hospício chega, então dá uma olhadinha nessas dicas, mas não sai daí. O técnico Abel Ferreira achou uma nova formação para o ataque do Verdão. Ufa. Vamos assistir a goleada lá no Peru. Que alegria. Pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores, o Palmeiras foi a Lima e deu uma verdadeira aula pro Universitário. E a primeira lição veio nesse pênalti aí cometido em cima do Vitor Roque. O capitão Gustavo Gomes foi pra cobrança e marcou pela 13ª vez na Libertadores. Com o gol, o paraguaio se igualou a Rubem Espinosa como o maior zagueiro artilheiro da história da competição. A tarefa de casa do Universitário estava indigesta e, de novo, o Flaco Lopes achou o Vitor Roque. E na clássica tabelinha 1-2, o Tigrinho devolveu para o argentino que, de canhota, bateu no canto do goleiro Britos, 2-0 Palmeiras. O zagueirão Riveiros não entendeu que a marcação no Vitor Roque tinha que ser precisa. Deixou o Tigrinho sair cara a cara após o passe do Sousa e o camisa 9 tirou 10 com essa bomba. Sem chances de defesa para o goleirão, 3-0 verde. E olha o Riveiros mandando mal de novo. Dessa vez o zagueiro chegou atrasado e entrou de carrinho no Flaco Lopes. O juizão até deu amarelo num primeiro momento, mas após rever a imagem no VAR, mudou a decisão e expulsou o zagueiro do Universitário. Com o jogo devidamente encaminhado, o Verdão aplicou o último golpe nos peruanos com o cara da partida, Flaco Lopes, que aproveitou o rebote para fazer de cabeça. O Bandeira até marcou o impedimento, mas após a revisão do VAR, o gol foi validado para fechar a conta e terminar a aula de futebol do Verdão para cima do Universitário. 4-0 e vaga encaminhada para o Palestra. Eu, como não acredito em fórmulas mágicas e que acredito que o processo de treino e evolução de uma equipa é um processo inacabado, mas é uma solução que temos, como eu já tinha dito. Foi bom vê-los os dois na frente, uma dupla muito jovem, com características diferentes e o Flaco nós já sabíamos, é um jogador que nós temos que trabalhar e temos trabalhado muito com ele ao longo destes anos. E felizmente a comissão técnica e a direção têm tido muita paciência com ele e trabalhar em cima. Nem sempre a nossa torcida tem tido essa paciência.
mas nós sabemos aquilo que fazemos, sabemos onde queremos ir. O Roque é a mesma coisa. Podes-me ajudar como jornalista a confirmar tudo isto que nós estamos aqui a dizer, mas é mais uma opção que eu tenho. Não quer dizer que vamos jogar sempre assim, mas é mais uma opção. Legal. E aí, eu quero saber o seguinte. Primeiro, se o Palmeiras que se acertou e encontrou uma formação maravilhosa ou se esse time do Peru é muito fraco? As duas coisas, Michele, as duas coisas. Primeiro, e eu ouvi hoje durante todo o dia, principalmente aqueles que têm dor de cotovelo, falando, mas o Palmeiras empurrou bêbado na ladeira, esse time aí qualquer um ganha. Gente, eu tô cansado de ver, o Zé Paz talvez também esteja cansado de ver, muitos times grandes, quando enfrentam times desse nível, se complicar. O Flamengo já perdeu classificação em casa, o Corinthians já foi eliminado na pré-Libertadores por timecos e quase se complicou com esse time amador da Venezuela aí, na Sul-Americana. Quando você enfrenta um time pior que o seu, o que você tem que fazer? Se impor desde o começo e construir a sua vitória. E o Palmeiras normalmente faz isso na Libertadores. São 7 vitórias consecutivas. E mais, o Abel, enfim, parece que abriu um pouco mais a sua cachola, né? E resolveu experimentar o time titular com os dois, com a dupla, né? Com Bebeto e Romário. Né? Então, e deu certo. Foi até bom que foi contra um time mais fraco, porque eles puderam se entrosar, fazer as jogadas, para poder também tentar colocar em prática em jogos mais difíceis. E os dois jogaram muito bem. Foram os melhores em campo, né? O Flaco até foi eleito o melhor da partida. Então é uma esperança para o torcedor do Palmeiras que via dificuldades do time marcar gols e de repente com os dois isso pode melhorar bastante. Você falou um negócio aí, eu até estava assistindo o jogo, né? Cara, eu tive que esfregar o olho que eu achei que era o Bebeto e Romário mesmo jogando. Falei, mas não é possível, Bebeto e Romário no verde? Tá vendo? Aí eu falei, não, Flaco e Vitor Roque, né? Foi um jogaço dos dois, assim, O Abel, os treinadores no modo geral, não é porque hoje em dia todo mundo joga com ponta, que você tem que forçar esse jogo pelos lados. De repente você tem jogadores que se complementam, como é o caso, né? Como é esse caso aí do Vitor Roque com o Flaco voltando um pouquinho mais, Vitor Roque mais rápido, um cara que é forte fisicamente, tecnicamente muito bom jogador, o Flaco às vezes voltando um pouquinho mais para fazer a função de 10 ali, se complementando, o jogo pelo meio. Então assim, o Palmeiras, o Abel vai encontrando esse time com essa formação. E aí, respondendo a tua pergunta, Michele, é isso que o Alex falou. O futebol é apaixonante por causa disso, né? Porque muitas vezes o mais fraco ele ganha do mais forte. Sim. E o Palmeiras ele soube se impor diante de um adversário que é mais fraco que ele, venceu e encaminhou aí uma classificação para as quartas de final e é sim um dos favoritos a vencer a Conmebol Libertadores. Vai ganhar a Libertadores o Palmeiras? Vai, Aí então tá calma. bom. Vai né? ganhar igual o Corinthians vai Aí ganhar a Copa do Brasil. Calma, Michele. Vamos ver. Calma, vamos ver. Olha, é o seguinte, atenção. O técnico Abel Ferreira deu uma declaração ontem que repercutiu entre os torcedores do clube. A gente vai conferir o que ele disse e depois vai debater. A torcida do Universitário estavam a perder 4-0 e estavam a puxar pela equipa. Parabéns. Parabéns. Porque realmente é isto, futebol é paixão e é sempre bonito ver quando uma equipa está a precisar do apoio dos seus torcedores. Os jogadores transpiraram, os jogadores tentaram, os jogadores lutaram e acho que isso foi reconhecido pelos vossos torcedores na forma como apoiaram a equipa e aplaudiram mesmo estando a perder. Diretor, não te ouvi. Deve ter dado aquele negócio de intermitência, sei lá onde você está. Meu diretor foi para Nárnia. Alex, agora sim pode falar das declarações do Abel Ferreira. Olha, ele deu margem, de maneira desnecessária, eu achei, ele deu margem para que as pessoas interpretassem esse tipo de declaração como uma indireta para a torcida do Palmeiras que o xingou no Allianz Parque. Porque do nada ele falou, ele enfatizou, né? Aqui, perdendo de 4-0, a torcida continuou gritando, aplaudindo, apoiando. Ganhamos, né? Não, Sim, o adversário. ele estava se dirigindo aos jornalistas peruanos que estavam lá. Sim. Né? Então, parabéns a vocês, porque mesmo perdendo de 4-0, eles estavam lá batendo palma, gritando o nome dos jogadores, incentivando, né? E isso é que o torcedor tem que fazer. E há pouco tempo, né, o Abel, todos sabem, né, que foi xingado no Allianz Parque na eliminação para o Corinthians, e ele fez aquele aplauso que foi irônico, mas na coletiva ele falou que não foi, mas foi. E então, às vezes, ele parece que faz questão de procurar sarna para coçar, como diria o poeta, entendeu? Então deu margem, não estou cravando que foi isso, mas
Cara, controla as palavras, pensa no que vai falar, porque é evidente que isso pode ser interpretado dessa forma como eu falei aqui. E aí o torcedor, de novo, vai se inflamar, vai ficar, sabe? Aí não fica mais calmo. Eu acho que eu tô com o coração um pouco menos peludo que o do senhor. Eu acho que a pergunta foi feita por um jornalista peruano sobre a torcida do Universitário e ele respondeu. Não é que ele tirou do nada ali para dar uma cutucada na torcida do Palmeiras. Então eu acho que calma, tem que estar mais calmo, senhor. E Vamos a torcida do Palmeiras. Eu acho que não foi uma cutucada, não. Agora, uma coisa é torcer pro Universitário, com todo respeito ao Universitário, que você vai estar perdendo de 4-0, a torcida vai estar lá aplaudindo. Outra coisa é torcer pro Palmeiras, que se perde um derby aqui, acabou o mundo. É isso. Então calma também, a torcida do Universitário é uma. 60 mil pessoas lá, não é? 60 mil pessoas, tava cheio o estádio, mas é com todo respeito. O Universitário é uma coisa, o time profissional do Palmeiras, entendeu? Nossa Senhora. Ai, José O de Paz. ontem era mais colegial que universitário, hein? Bom, as notícias do São Paulo no mercado da bola não param. A Marina Buffon está chegando para falar de mais um nome que pode pintar no tricolor. Boa noite, Maia. Eu tô curiosa para saber quem que é esse novo alvo do clube. Boa noite, Mi, para você, para todo mundo que está junto com a gente nessa sexta-feira aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, Mailton é o nome da vez, lateral direito, que está na Chapecoense, emprestado do Metalist lá da Ucrânia. Ele que vem com números muito bons nesse ano, tanto no campeonato estadual, né, campeonato catarinense, quanto na Série B, disputando aí os jogos pela Chape. O São Paulo está em busca de um lateral direito, é uma das prioridades do clube, sim, além do zagueiro. Sim, Rafael Tolói ainda não foi anunciado de forma oficial, mas isso deve acontecer nas próximas horas. Ele que já fez os exames ontem, enfim, mas agora o nome da vez é o Mailton. A gente sabe que o São Paulo está apenas com um lateral direito, vamos dizer assim, do time profissional, que é o caso do Cédric Soares. O Mike subiu dos garotos de Cotia ali, do Sub-20, e já fez partidas com a camisa do São Paulo, é claro, mas há essa busca, há essa vontade de ter mais um lateral direito ali junto com o Cédric e o Mike. Eu vou passar para vocês aqui, estão passando algumas imagens aí do Mailton para vocês, mas eu vou passar os números dele pela Chapecoense neste ano de 2025, inclusive é por conta disso que ele vem despertando aí o interesse de diversos clubes da Série A. O São Paulo não é o único que está interessado no futebol desse jogador. Então, olha só, o Mailton está com números do seguinte, oh meu Deus, são 7 gols e 8 assistências em 29 partidas disputadas neste ano, justamente porque a Chape tem jogado num esquema que o Hernan Crespo gosta muito, que é o 3-5-2. O Mailson acaba estando um pouquinho mais avançado, sendo mais ofensivo e, portanto, aparecendo mais na área para colaborar com assistências e aí também com gols. As negociações estão acontecendo entre São Paulo, o staff do jogador e diretamente com o clube ucraniano que precisa liberá-lo. Né? A Chapecoense não está participando dessa negociação justamente porque não tem nenhuma cláusula ali que proteja a Chape de uma possível negociação com o clube aqui brasileiro. Tá certo, gente? Pode ser que nos próximos dias o São Paulo, então, anuncie aí também o Mailson como esse novo reforço para a lateral direita. E aí, vocês gostam? Falei Mailson, né? Mailton, estava falando Mailson aqui, mas Mailton, então, o lateral direito da Chapecoense, que pertence ao Metalist. E aí eu quero saber de vocês, justamente aí na bancada, o que vocês acham desse nome? Bom para o São Paulo? Quero saber. Não sei se você está falando. Beleza, Má, muito obrigada pelas informações. Vocês gostam do Mailton como lateral direito aí da Chape? Acham que pode compor bem no time do São Paulo? É claro que jogar O Alex Miller achou o melhor jogador da Chapecoense, eu não é? acho. Então, Eu acho, eu assisto a Série B, vi alguns jogos da Chapecoense, inclusive, e para mim ele sempre foi um dos melhores em campo e muitas vezes o melhor. Quem não conhece, tira sarro por causa do nome. Pô, Mailton, quem que é esse Mailton? Nunca vi na vida, vai jogar no São Paulo. Pô, São Paulo tá acabado. Gente, tem que respeitar o jogador que vai ganhar uma oportunidade que talvez ele já fizesse por merecer. Só que as pessoas não acompanham, não assistem. E o Mailton, olha só, até pelos números da Marina, aqui ó, 29 jogos, 8 gols como lateral direito e 7 assistências, ou seja, ele participou diretamente de 15 gols, mais da metade do que o número de jogos. Então, assim, menos, assim, é metade, né? Metade de gols em relação ao número de jogos.
eu acho que vale a pena, principalmente se o São Paulo não gastar muito dinheiro, que a situação é complicada. O Zé falar do Mailton e depois eu quero saber de vocês sobre o Rafael Tolói também, que o São Paulo tá querendo. Eu não entendo certos movimentos que alguns clubes fazem no mercado. Você vai lá buscar o Mailton, nada contra o rapaz aí, com números interessantes, como o Alex disse aqui. Mas aí o São Paulo recentemente liberou, por exemplo, o Moreira, lá para o futebol da Europa, para o Porto, lá de Portugal. Aí não aproveitou o rapaz aqui que tinha um bom potencial. Tem o Igor Felisberto lá na base, que era tido como uma joia e tal, e o São Paulo não subiu o rapaz, não utilizavam ele. E aí agora você vai, contrata um jogador, aí contratou o Cédric numa aposta. Aí tinha o Igor Vinícius que dispensou, tudo bem, já estava desgastado, mas o Moreira e o Igor Felisberto, rapaz, eu não consigo entender. Aí você vai, contrata um jogador que vai ser uma aposta, como é o Mailton aí, em vez de dar uma oportunidade para um rapaz da base que até a torcida vai ter mais paciência com ele. O Cédric, tudo bem, tá? Vai lá, é um cara que tem uma rodagem internacional, jogou na Premier League, beleza, você fazer uma aposta ali para você ter um cara mais experiente na posição. Agora, você contratar um jogador, que, com todo respeito aí aos números do Mailton, mas você tendo outros na base que subiram recentemente, mas não tiveram muitas oportunidades, e que a torcida teria mais paciência por serem crias da base do São Paulo, e aí você não dá oportunidade para esses caras e traz um jogador para ser uma aposta. Desculpa, eu não consigo entender esse movimento. Aí você gasta dinheiro com esse tipo de jogador, sabe? Então, assim, aí os clubes depois reclamam, estamos endividados, sabe? Tem movimentos que não dá pra entender. Tem coisa que, Desculpa. assim, se você fosse o seu dinheiro, você não faria. Exatamente, né? perfeitamente. Você não ia fazer esse tipo de coisa. Bom, eu quero saber a opinião sobre o Rafael Tolói, tá? Tá bom, de cada um aqui. de vocês, se vocês contratariam ou não, também se vocês fossem o dono do negócio. Bom, mais tarde, a Marina vai trazer a provável escalação do São Paulo para o jogo de amanhã contra o Sport. Mas a gente já vai fazer aqui o palpitômetro. Combinado? Combinado. Beleza? Antes do pique, Rafael Tolói, levaria ou não para o São Paulo? Não. Rafael Tolói, 35 anos, né? 34. Levaria ou não para o São Paulo? Se for barato, se não gastar muito dinheiro, o São Paulo necessita urgentemente de um zagueiro para compor o elenco. Então, para ser um reserva ali, o Arboleda machucou, o Alan Franco está suspenso, aí, sabe, aí bota lá um jogo. Então, ele já conhece o clube, já jogou no São Paulo, está voltando depois de 10 anos, ganhou uma experiência muito grande na Itália, principalmente. Vamos ver, é uma aposta. Se for de graça, vai. Se for de graça, mas não sei se é de graça. Não, tem salário, mas acho que não está contratando por tantos milhões de euros, né? Tá bom. Bom, então vamos lá. Palpitômetro, mais tarde a Marina vai trazer a provável escalação do São Paulo para o jogo de amanhã contra o Sport, mas então a gente já vai aqui seguir com o nosso palpitômetro e eu começo então com Alex Miller? Não, com você mesmo. Comigo mesmo? Eu acho que é com você, Ô, diretor, Michele. eu tô com saudade. O Cadê diretor você? falou Fala aqui comigo que é você. Eu vou jogar você pra cima, diretor. Que isso, peraí. Eu vou jogar, Cezinha, o diretor pra cima. Ele é grande, hein? Vamos lá, eu começo. Qual é? É 2... Putz, e agora? Ah lá, 2 agora a 2x0. É 2x0. 2x0 pro São Paulo! Aê! Esse é o meu palpite. E aí, Alex Miller? Não, agora sou eu. Segundo Mas o eu já diretor, faz. agora sou Tô fazendo tudo errado hoje. Esse jogo aí precisa nem ter. É 2x1 São Paulo. Boa, José Paz. Também foi com 2. E aí, Alex? O Sport está num momento de reação no Campeonato Brasileiro e o São Paulo deve jogar com o time mais do que reserva. Então eu acho que o Sport jogando em casa contra os reservas no São Paulo vai arrancar um empate, 1x1. Boa. E a Marina também vai dar o palpite dela? Bora, Mar! Bora, gente. Antes de eu dar o palpite, só para colaborar aí com as coisas que vocês estavam falando, o Rafael Tolói chega sem custo nenhum para o São Paulo, porque ele estava sem contrato com a Atalanta, tá certo? E só, ô Zé Pai, só para também colaborar com o que você estava falando de lateral direita, o Moreira acabou sendo envolvido ali na negociação pelo Wendel da lateral esquerda, então também teve toda essa questão. Mas o meu palpite para o jogo de amanhã é 2x0 São Paulo, junto com o Michele Gianella. Boa! Marina me copiou! Marina em cima do lance, você viu? Já trouxe a notícia aqui. Alex estava na dúvida se o São Paulo ia ter que pagar ou não pelo Tolói e Marina já, cravou. Vem de Vai lá, graça, mas pode custar caro, né? Depende do Depois, né? salário. Não, custar caro futebolisticamente falando. Entregar rapadura num jogo e o São Paulo perder. Tomara que não! Ah, você também tá secando Tomara o cara. que não! Você tá secando o cara antes dele chegar, pô, dá licença. Tomara que não! Parque São Jorge tá chamando. Com ele, nosso repórter raiz. Boa noite, Alexandre Silvestre. Coringão tá pronto para encarar o Bahia amanhã?
Acho que sim, né, Michele? Mas encerrou a preparação para o jogo de amanhã. Os embalos de sábado à noite contra o Bahia do Rogério Ceni, 9 horas. Tem Corinthians e Bahia pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. Bahia em 4º lugar no campeonato. Corinthians não vence as 5 rodadas. E o Dorival Júnior tem um grande pepino para descascar, porque ele não tem o poder de fogo, o poder ofensivo do Corinthians à disposição. Muitos jogadores machucados, jogadores lesionados. Então Memphis Depay está fora, é um grande problema. O Yuri, lamentando muito, uma nova lesão agora, uma questão da hérnia inguinal, que é uma dor na virilha, passou por cirurgia também, vai ficar afastado provavelmente de 2 a 3 meses. Então, com isso, já que o Romero foi expulso, vai cumprir suspensão. O Thales Magno não tem dado conta do recado quando chamado. O Hernandes nem tem sido utilizado pelo Dorival por motivos óbvios, porque o cara é bem mais ou menos, com todo respeito a ele, que é um profissional correto, mas não consegue também entregar gols, não consegue entregar grandes jogos. Então, o negócio é apelar para os garotos da base, Michele Gianella. Então, o Guinegão, de 18 anos, deve... É a tendência, ser escalado na frente, moleque promissor, 18 aninhos o Guinegão e o Kaique com 21. Eles devem formar a dupla ofensiva do Corinthians amanhã. Pelo menos é isso que eu estou imaginando. E eles treinaram hoje no time titular, então tudo leva a crer que eles serão escalados no ataque. No mais, o Corinthians tem a força máxima praticamente garantida, à exceção do Carrilho, que também está machucado e só deve voltar a jogar ou no final do ano ou talvez no começo da próxima temporada. Ele operou os ligamentos do tornozelo esquerdo, Michele. Aí você vai me perguntar, pô, mas são muito jovens, pouca experiência. Ué, um dia, por necessidade, o Jô, com 16 anos, foi lançado, foi titular. Foi difícil, o Corinthians também vivia uma fase complicada no começo do século, mas com o tempo o Jô deu conta do recado, virou um grande atacante, até atacante, foi reserva, mas disputou Copa do Mundo. O Viola, em 88, era o reserva do reserva do reserva. Era um molecote que pegava trem, metrô, busão para vir treinar aqui. E na final de 88 contra o Guarani no Campeonato Paulista, quem foi o titular lá em Campinas no segundo jogo? Porque o Edmar, que era um matador, estava machucado. O Viola, e ainda fez o gol do título. E vingou logo de cara, grande centroavante, também jogador de Copa do Mundo, tetracampeão com o nosso Paulo Sérgio em 94. São situações e dessas crises muitas vezes as soluções aparecem. Eu aposto nos meninos. Uma provável escalação do Corinthians para amanhã contra o Bahia, 21 horas na Neoquímica Arena, em Itaquera, Campeonato Brasileiro. Corinthians só ganhou um jogo dos últimos 10 do Campeonato Brasileiro. Hugo Souza no gol, a linha defensiva praticamente toda titular, com o Mateuzinho, com o Gustavo Henrique, o André Ramalho e o Matheus Bidu. No meio-campo, o meio-campo também praticamente titular, exceto pela ausência do Carrilho. O meio-campo com Ranielli, jogando com o Martínez, com o garoto Bidon. Precisa mostrar mais serviço, Bidon, você é bom de bola. E o Rodrigo Garro, será que vai desencantar? Precisa fazer gol, Garro, mas está se esforçando. E na frente, eu estou apostando, talvez o Dorival também, no Kaique e no Guinegão, Michele. Boa, Alexandre Silvestre, muito bom. A gente já vai para o palpitômetro, vocês vão comentar um pouquinho antes, né? Comenta um pouquinho antes do Corinthians. O Corinthians vai encontrar dificuldades nesses próximos jogos, porque ele perdeu 3 atletas muito importantes. É isso. Principalmente para o setor ofensivo, né? O Carrilho, que ajudava muito também na parte ofensiva, e os 2 principais jogadores do time, o Yuri Alberto e o Memphis Depay. Os 2 vão ficar fora por um bom tempo, né? Então, você vai apostar no Guinegão, que até agora, nas chances que teve, não fez nada, né? Até porque não dá para cobrar de um menino que está tendo as primeiras chances, e o Kaique. Então, olha, se o Corinthians conseguir passar por essa, sem se prejudicar na tabela, nas outras competições, aí, ou no caso na Copa do Brasil, vai ser uma grande vitória para o Dorival Júnior. Eu entendi o que o Silvestre quis dizer ali, comparando o Gui, o Kaique com outros tantos atletas que brilharam com a camisa do Corinthians. Mas o Jô, quando ele já era da base, ele já era tido como uma grande, assim, um grande potencial. Um menino muito promissor, tanto que ele sobe com 16 anos, como o Silvestre bem... mais rápido, o jogador mais novo da história do clube a marcar um gol, né? Como o Silvestre bem disse, aí jogou Copa do Mundo e tal. O Jô na base já era assim um fenômeno, um monstro, já jogava
muita bola. E é isso que você falou. E a gente às vezes vem aqui cobrar o Dorival Júnior ou qualquer treinador que seja por resultado. O cara não tem os 2 melhores de 3. 2 de 3 ele não vai ter. Então, assim, é muito complicado e vai pegar um time extremamente bem armado. Vai ser um jogo muito complicado para o Corinthians, então a gente vai ter que cobrar o Dorival, lógico, porque é o técnico do Corinthians, mas sabendo que ele tem peças ali que ele não pode usar. Diretor, fala uma coisa pra mim, pelo Alex Miller. É palpitômetro ou é recado? A gente tem um recado para dar agora, mas eu quero falar uma coisa. Antes de eu dar um recado, chega aqui que eu quero mandar um beijo para um corintiano, professor de Pilates, Thiago Ferrari. Thiago Ferrari, super fã do Gazeta Esportiva, grande professor de Pilates. Thiago, você é professor de uma querida amiga minha e está convidado para vir aqui na nossa festa do Mesa Redonda, dia 24 de agosto. Eu já passei para ela o convite. Tá certo, professor? É sempre bom ter um professor de Pilates como amigo. Isso. É bom, para acertar a nossa coluna, tudo certinho. Com certeza. Um beijo, Thiago Ferrari. E um beijo para minha amiga também. Agora sim, palpitômetro na Gazeta Esportiva. Solta o som, Pachecão, porque a gente precisa da música para ter inspiração. Vamos lá, começamos com ele. Alex Miller, depois é o José Paiva, depois sou eu e depois é isso, Silvestre. Vamos lá, Alex Miller. O Corinthians vai enfrentar um time muito organizado, bem armado pelo Rogério Ceni, com ataque fragilizado. Por tudo isso, eu espero estar errado, mas acho que o Bahia vai vencer por 1 a 0. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Agora é fora aqui, ó. Olha o cotovelo, que doeu. Tomou 2 de cabeça, tá lá. Vai, eu infelizmente tenho que concordar com o Alex que Miller é em tudo que ele disse. Por isso será 2-1 pro Bahia. Tá vendo? Oxi! Aqui tem coerência. Coerência. Ai, que saudade que eu tô da Bahia. Que saudade que eu tô do alguém lá Pelourinho. perdido, Teve já. Já teve negócio? Já teve? Negócio de pirata, não. Não, Pirata é em Fortaleza, Fortaleza, né? Fortaleza, Foi lá em Fortaleza, no Pirata, que também teve. Mas o que teve lá, meu coração bate forte, viu? Muitas lembranças que dão saudade dessa cidade. E Porto Seguro também me dá muita saudade. Ou eu não consigo escutar o diretor. Teve então palpitômetro, ele perguntou lá em Salvador. Eu acho que eu posso falar quanto eu quiser aqui. Bom, enfim, vai. Quem agora? Sou eu. Meu palpite é o seguinte. É Corinthians, 2-1. Beleza? Imaginei. E agora, por último, Alexandre Sylvester Stallone. Michele, o Bahia faz 1 a 0 e o Corinthians vai se superar, vai virar com gols desses 2 moleques. Zé Paz, eu não comparei o nível e a técnica de Jô e Viola com Guinegão e Kaique. Eu comparei as situações, mas também é verdade que teve jogador que foi lançado, tinha tudo para vingar e não deu tão certo como o Lulinha, que teve uma carreira bacana, mas não chegou no nível que a gente imaginava. Mas o Corinthians ganha de virada 2-1 com 2 gols desses moleques aí, Guinegão e Kaique. Beleza, Silvestre, é isso mesmo, direito de resposta. Pensa o quê? Que só porque tá na bancada fala o que quer? Não, primeiro que se isso acontecer, eu quero que ele me passe 6 dezenas aqui no privado, primeiro, né? Segundo que eu entendi perfeitamente, tanto que eu disse, eu entendi o que o Silvestre falou, mas, porém, contudo, todavia, nem tanto. E aí coloquei minha opinião. Te amo, Silvestre, tamo junto. Conjunções adversativas. Exato. Muito bom, José Paz, é isso aí. Bom, mandei o beijo, agora eu quero mandar um outro beijo. Nossa, tá Hoje eu tô no dia do beijo. Eu quero Maguila. mandar um beijo. Eu sempre mando um beijo pra esse pessoal desse departamento aqui dentro. Ô, diretor, você tinha que me ajudar agora me assoprando. Mas, a Denise, o Antônio, o Felipe, do Departamento de Comunicação e Chamadas da Gazeta, a Marina, a Kátia, né? Toda a equipe que trabalha lá, o Irã. Perfeito. Olha, Denise, você e o Antônio Felipe apresentaram hoje um projeto pra gente tão lindo pro ano que vem, que eu não posso contar pro nosso telespectador ainda, mas ele vai ser vai ficar muito feliz com o que vocês fizeram. Que lindo o trabalho de vocês, parabéns, é muito gostoso trabalhar com vocês, viu? E a gente tem muita confiança no trabalho de vocês. Beijo, Dê. Domingo, 4, porque aqui é um time massa, né? É um time bom de trabalhar.
Cruza da direita, vai pra esquerda e faz o gol. Domingo, 4 da tarde, o diretor gritou, agora eu escutei. Tem Santos e Vasco no Morumbi, o time do José Paes. E para esse jogo, o técnico Kleber Xavier pode ganhar 2 reforços vindos do departamento médico. O zagueiro Luan Pérez e o volante William Arão, que participaram de parte do treino de hoje. Amanhã, os dois serão reavaliados e se espera que fiquem à disposição, né? Por outro lado, o zagueiro João Bastos está fora, fazendo a transição do DM para o gramado depois de sofrer lesão muscular. Outro destaque dessa partida é o encontro de Neymar com o Felipe Coutinho, amigos, companheiros, desde a época que atuaram juntos no Sub-16 da Seleção Brasileira. Santos, do meu querido Valdir Ventura, do Hospital São Cristóvão Saúde. Vocês acham que o Peixe vai embalar depois da vitória sobre o Cruzeiro no domingo passado? Eu acho que tem chance, com todo o respeito ao José Paes, que é um vascaíno sofredor. Eu acho que o Santos jogando no Morumbi com 50 mil pessoas, ele é bem favorito contra o Vasco, está num momento de ascensão, Kleber Xavier encontrando alternativas para colocar o time em campo, e o Vasco a gente sabe que vive aí um campeonato para evitar o rebaixamento, e tem também muitas dificuldades, né, para fazer o time jogar. O Fernando Diniz está apanhando já de todo mundo lá, a torcida criticando, mas também não tem muito material humano para o Diniz fazer aquilo que ele imagina, né? Então, é um jogo complicado, mas eu acho que o Santos vai ganhar. Eu procuro não criticar muito o Diniz também. Você abre a geladeira lá, Alex, né? Aí você sei. quer fazer uma lasanha, aí só tem alface. Como é que você vai fazer? Não dá, né? Tem atum. Não, uai, aí é Azeite, complicado. atum, berinjela, hoje em dia Realmente. fazem cada coisa. Vai ser um jogo difícil. Dois Bom, times aqui estão brigando para não cair, né? 3-1 Seguinte. Santos. Calma aí. Tem mais São Paulo no Gazeta Esportiva? Marina, conta pra gente qual deve ser a escalação do Tricolor para enfrentar o Sport. Conto sim, Michele, conto para você, para todo mundo que está acompanhando. E ó, o Alex Miller já tinha dado uma olhada aí nas notícias sobre o São Paulo antes de dar o palpite dele em 1-1, né, contra o Sport, esse jogo que acontece amanhã às 6h30 da noite lá na Ilha do Retiro, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então ele já sabia mais ou menos ali o que eu ia trazer de informação para vocês. Acontece o seguinte, vários jogadores aí do São Paulo acabaram nem viajando lá para o Nordeste brasileiro, justamente pensando nesse jogo da Libertadores que vai acontecer na terça-feira contra o Atlético Nacional. Hernan Crespo deixou muito claro que esse jogo de amanhã é um segundo escalão aí para esse time. Então, por exemplo, o Rafael não viajou, o goleiro Rafael não viajou. Então, Yang muito provavelmente deverá fazer a sua estreia com o time do São Paulo amanhã profissional. Ele viajou para lá, está aparecendo nas fotos aí todo feliz e saltitante, deve ser o grande goleiro do São Paulo, mas não deve ser só ele não que deve fazer a estreia, tá, gente? Outros jogadores aí sub-20 do São Paulo foram relacionados pela primeira vez. São os casos aí do João Pedro, meia João Pedro Ferreira, tem também o lateral esquerdo Nicolas, que também foi relacionado pela primeira vez, e outro goleiro, o João Pedro, tá certo, gente? São dois João Pedros mesmo, tá? Aliás, o goleiro é João Pedro e o meia é o Pedro. E o Igão também, o zagueiro, ele já foi relacionado outras vezes, já jogou inclusive no ano passado, também foi relacionado, também viajou lá para a Ilha do Retiro para enfrentar o Sport. Vamos passar uma provável escalação para vocês, lembrando que Rafael não viajou, também não viaja. Cadê aqui, gente? Eu separei para vocês. Alisson, Marcos Antônio e Luciano também não viajaram, todos preservados para o confronto de terça-feira. Provável escalação na tela, então, com Yang no gol, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Mike, Pablo Maia, Luan, Patrick e Rodriguinho, e na frente Tapia e Dineno. Essa é uma provável escalação do São Paulo com diversas modificações, justamente por conta dessas ausências que não estarão presentes ali. A gente viu nas fotos, inclusive do São Paulo, que vários jogadores que nem aparecem aí na escalação viajaram. Mas esse é um mistão que o Alex Miller tinha falado que ele apostava que deve ser, e a gente também está achando que deve ser por aí esse caminho do Hernan Crespo nesse jogo contra o Sport amanhã. Vai ser uma tarde e noite de muitas estreias aí, muito provavelmente, mas ainda assim eu mantenho meu palpite em 2-0, viu, Mi? Tem a Marina. Ah, não, também. eu quero trocar. Cara, o que é? Peraí, eu quero trocar. Por quê? Ah, pelo amor Você de viu o Deus. time escalado? Não, eu vou trocar meu então, palpite. sob Não protesto, pode. oficialmente não muda, mas eu mudo aqui falando. 2-1 Sport. Que? Eu também. Só vale o outro. Tá bom, mas É eu quero falar 2-1, com essa... 2-0 pro Sport. É isso aí. Só vale Peraí. o outro. Tá bom, beleza. Dineno, meu Deus Põe do uma- céu. põe um Luan. asterisco no meu palpite. Ah, meu Deus do céu, gente. Põe um asterisco no meu Já, palpite. não.
Enfim, deixa eu falar uma coisa. A Moca faz 469 anos nesse domingo e eu quero te encontrar. Eu vou estar lá na pracinha do MEC, domingo. Das 10 às 18 no domingo, tem a feirinha do bem, né? Tem várias ações lá. Eu vou chegar umas 3 da tarde com Parla Moca e vários convidados. Então, eu quero também te encontrar lá, apoio do São Cristóvão. Então, domingo, 3 da tarde, a gente se encontra lá na pracinha do MEC, na Moca, beleza? Para comemorar o aniversário da Moca, Belo. Silvestre, acabou. Ah, vai comentar. Você precisa comentarem. Não, é o que eu Eles já comentaram, é Meu isso que tem. comentário é Eles assim, carregaram aqui. com esse time que o São Paulo vai entrar em campo diante do Sport, o Sport tem chance sim de Ganhar. apontar Claro pra que cima tem. do São É, Paulo o jogando Sport- em casa. É. E o São Paulo tá, lógico, com a cabeça na Conmebol Libertadores semana que vem, porque Deus, a sorte e o Rafael deixaram o São Paulo vivo nessa Libertadores aí. É. Porque, pelo amor de Deus. Vamos ver como é que vai se sair também o goleiro Yang, né? Que é jovem, inclusive. Foi boa. Bom, Silvestre, agora eu quero saber, acabou a novela envolvendo Corinthians, Nike, Adidas, quem que é a empresa que acertou com o Timão? É a Nike, continua a Nike, a gigante norte-americana, fornecedora de material esportivo no Corinthians desde 2003, uma parceria de longa data, quase foi quebrada pela aproximação da Adidas, que chegou a negociar com Augusto Melo antes do impeachment, mas o Osmar Stabile, o interino, presidente interino, aliás, Romeu Tuma Júnior. E a eleição? Você não ia divulgar a data nessa semana, presidente do conselho? Estamos aguardando. Mas Osmar Stabile sentou com a Nike e chegou num grande valor de patrocínio, mais 10 anos. Então, até 2035, Corinthians e Nike seguem de mãos dadas. O pacote completo desse contrato nos 10 anos, 1 bilhão com B de bola e 300 milhões de reais é o valor máximo que o Corinthians pode receber se atingir as metas, os bônus e tudo que está amarrado no contrato. Mas é, de fato, um enorme contrato, um contrato bilionário. O Corinthians, inclusive, não vai receber toda essa grana agora. Ela vai ser distribuída mensalmente ao longo de uma década. Mas o Corinthians está tentando antecipar receitas de TV e tenta também, junto à Nike, antecipar uma grana para poder bancar a folha de pagamento, direito de imagem, transfer ban. Aliás, falei com o Osmar Stabile, o Corinthians continua negociando com o Santos Laguna, do México, pelo transfer ban, 34 milhões que não foram pagos. O Corinthians continua negociando, os caras estão muito magoados, mas há luz no fim do túnel. Se der jogo, se o Corinthians conseguir um acordo, o Santos Laguna avisa a FIFA e destrava o transfer ban, que pega o Corinthians numa punição de 3 janelas, contando essa que está aberta. Michele, é isso aí. Obrigada, Silveira. Aliás, deixa eu só falar uma coisa, mandar um alô, né? Eu sempre falo aqui, você tá no balcão da padaria assistindo Gazeta Esportiva. Recebi foto aqui, pessoal numa padaria lá em Perdizes assistindo o nosso programa. Padaria, sabe qual é o nome da padaria? Michele. Ah, é onde a gente para indo pro CT. Um beijo, lá na família Padaria da Padaria Michele. Um abraço, a gente sempre come um pão na chapa lá, abraço pra todo mundo da E Padaria lá na Michele. Condomínio Amazonas tem uma padaria que eu sempre vou e eles assistem todos os dias também. Ele deixa ligado na padaria ali. Qual o nome? Esqueci o nome da Pô, padaria. tem que saber o nome da Mas é padaria. na Um Condomínio beijo pra Amazonas. família da padaria. A gente volta a falar de Palmeiras, porque eu tô sabendo que o José Paes tem novidades sobre o Marcos Rocha. Zé, ele fica ou ele vai embora? O Marcos Rocha já tem toda a situação dele acertada com o Grêmio, né, para sair do Palmeiras, um jogador de 36 anos, que tem o contrato acabando agora no final do ano, em 2025, dezembro de 2025. E é um cara que está na história do Palmeiras, né, Alex Miller? 12 títulos, é um dos maiores vencedores da história do Palmeiras. E o Palmeiras está fazendo com o Marcos Rocha o que fez recentemente, por exemplo, com o Mike, né? Um cara que prestou serviços excelentes para o Palmeiras nos últimos anos, vai rescindir de maneira amigável e liberar o Marcos Rocha para ir para o Grêmio, como o fez com o Mike, que foi lá para o Santos. O Abel entende que a lateral direita ali tá bem coberta agora com o Kelvin, que chegou recentemente, com o Giai, que é o titular da posição. Por isso o Marcos Rocha vai ser liberado. E uma sobre o treino de hoje, o Bruno Fux e o Bruno Rodrigues treinaram hoje em tempo integral na academia de futebol, então estão próximos aí de um retorno. O Bruno Rodrigues, depois de muitos e muitos
muito tempo que ele estava fora, então agora pode ser que ele de fato possa engatar aí uma sequência de jogos. Fico muito feliz pelo Bruno Rodrigues, né? Que foi um jogador contratado do Cruzeiro e não teve oportunidade de jogar no Palmeiras, de ganhar uma sequência, porque ele teve uma lesão muito grave no joelho e está voltando agora. Tem que ter paciência com o Bruno Rodrigues. Sobre o Marcos Rocha, eu falo do Marcos Rocha do mesmo jeito que eu falo de todos esses jogadores que são multicampeões pelo Palmeiras. Todos eles merecem ser reverenciados pela torcida do Palmeiras. Eles merecem todas as homenagens porque entraram para a história do clube como grandes campeões. São os jogadores que mais conquistaram títulos, levantaram troféus com a camisa do Palmeiras. Então, por mais que alguns tenham sido criticados em algum momento, né, viveram uma fase, todo mundo vive uma fase. Mas Marcos Rocha, Mike, Rony, Dudu, enfim, esses jogadores que vão saindo, Zé Rafael, esses caras têm que ser lembrados para sempre como jogadores que estão ali na prateleira de cima na história do clube, né? Então, acho que o Marcos Rocha, por exemplo, que é a bola da vez, tem que receber placa, tem que ser... vai receber receber uma entrevista coletiva especial. Ele merece, né? merece, cara. Merece, porque o Marcos Rocha foi demais, muito importante. E o diretor me avisa aqui que nós temos uma tela aí que ele falou com você Tem a agora tela, no olha seu lá. ouvidinho. Bom, eu falo, as movimentações do Verdão pós-mundial. Olha só, né? Quem saiu do Palmeiras? Estevão saiu. Faz falta? O quê? Muito. Richard Rios saiu. Faz falta? Muito. Sim, também. O Mike saiu. Faz falta? Nesse momento, não. Não. O Vanderlan, que foi anunciado aí pelo Red Bull Bragantino. Esse foi um faz reforço para o Palmeiras. Esse foi reforço. falta? Reforço aí, verdade. E o Naves? Faz falta? Eu gostava do Naves para compor elenco. Também. Acho que é interessante, jogador que eu gosto. Eu também gostava, mas como o Naves falou pro técnico Abel Ferreira Exato. que queria ir embora porque ele tinha vontade de jogar mais e no Palmeiras ele não teria tantas chances, então não deu para segurar também. E o Rocha vai fazer falta? Nesse Não, momento agora. não. Agora Nesse também momento não. Então, assim, tudo isso que saiu, Já só era o o momento. Estevão O e Estevão e o Richard Rios. Rios. Só. E esses foram compras grandes. É diferente assim, de você. O time fazer, veio né? aqui e fez o aporte. Aí você não tem o que fazer. É Foi muito o dinheiro. Richard Rios que foi a maior transação? Ó as chegadas, ó. Olha as chegadas. Aí, ó. O Sousa Aquele famoso vamos aguardar, e né? o Kelvin. E aí, fala Mais pra ainda. mim. Sousa e O Kelvin. Kelvin esteve por muito tempo no radar do Palmeiras. O Palmeiras sempre gostou muito desse jogador, a diretoria, e agora consegue fazer o movimento para trazer. É um jogador que no Atlético Paranaense demonstrou um bom futebol. É aquilo, vamos aguardar. Contratação boa, Tá aquela bom, que dá mas certo. que nota? Tem que o diretor Eu tem que posso saber. dar 6,5. E você? Vem raspando. E você? Então, tá bom. 5,75. O Kelvin. Mas aí arredonda para cima ou para baixo? Agora, vamos dar uma olhadinha nessas possíveis chegadas. Carlos Miguel. Nossa, Excelente. 10, né? 10. Nossa, daqui onde eu tô parece o Ricardinho, o 10. ensino aí. O Inciso? Inciso aí. Inciso. Se o Inciso vier, vai ser também uma ótima contratação. Boa contratação. Se vier, vai ser uma boa É 10? contratação. Não, 10 não. 8. E o Jefté? Cara, esse aí é no nível do Kelvin. Esse, Eu nunca ouvi falar na vida, cara. eu quero ver jogar. Ué. Ele foi revelado pelo Fluminense, nunca jogou no Fluminense no profissional, foi pro Chipre, depois foi lá pra Escócia, tá na Escócia. Nossa, chega pra mesmo? compor elenco. Não foi pra compor China, elenco. não? Não. Bom, galera, sextou. Domingo tem mesa redonda Futebol Debate com João Carlos Albuquerque. Muito obrigada, João Alex Canalha? Miller. Beleza. Grande canalha aqui. José Paz, muito obrigada. Jornal da Gazeta, beijinhos, excelente final de semana pra todos. Fui.